Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, tá se conhecendo, e hoje a gente vai falar desse filme. Pippa, what did you do? Antes de mais nada, já se inscreve, já deixa seu like e já ativa o sininho pra você que gosta de indicações de filme, comentários e até algumas críticas meio salgadas. E o filme de hoje é The Voyeurs. Os Observadores é a tradução que eles colocaram para esse filme aqui no Brasil e ele tá na plataforma do Prime Video, é um filme de suspense com a Sydney Sweeney, que eu prefiro falar Sydney Sweeney, porque eu acho que combina muito melhor Sweeney do que Sweeney. E assim, eu acho que não tem um roteiro que as pessoas apresentem para Sydney Sweeney, que ela não precise ficar pelada. Em todos os roteiros, na verdade eu acho que a Sydney Sweeney, ela só aceita roteiros em que ela pode ficar pelada, o que é bem entendível, né? Porque ela é um espetáculo de mulher. Eu tenho quase certeza que você já viu ela pelada, mas nesse filme você vai ver esse espetáculo novamente. Qual que é a história do filme? Lembrando que esse início de vídeo, ele tem spoilers, mas não são spoilers significativos, sabe? São aqueles spoilers que você pode saber, porque o filme vai ser incrível do mesmo jeito. Isso eu já dei um spoiler. O filme é muito bom. Um casal resolve morar junto, eles pegam um apartamento muito bacana, que tem uma super janela. Como a janela deles é bem grandona, dá pra ver todos os vizinhos. E tem uma janelona de vidro na frente que tem um casal de vizinhos, por sinal, os dois muito gostosos, né? Os dois do casal, assim, eu entendo algumas partes do enredo do filme, porque é um casal realmente muito saboroso. O cara é muito gato, a mina é muito gata, os dois são muito gostosos. E esse casal percebe que esses vizinhos, eles simplesmente não têm cortina. Então dá pra ver tudo que eles fazem. Inclusive, um sexo meio selvagem, um sexo na cozinha, um sexo no quarto, um sexo na sala, um sexo e sexo e sexo que nem eu e nem você estamos acostumados a fazer. E nem o casal que fica vendo os vizinhos. Na primeira noite que eles vão dormir lá no apartamento, esses vizinhos da frente, eles resolvem fazer uma grande cena de sexo, inclusive muito bonita. Só deixando claro que esse filme tem muito sexo explícito. É realmente um pornozão, mas de alta qualidade. Aí, é claro que nós, fofoqueiros e curiosos, a gente vai olhar, né? Então esse casal, eles olharam, deram risada, comentaram, tipo, nossa, será que esses caras sabem que dá pra ver tudo, né? Que a gente consegue ver tudo que eles estão fazendo? Será que eles são exibicionistas? Enfim, passou. Eu pensei nesse início de filme, tipo, faria o mesmo. Eu com certeza faria o mesmo, de olhar, né? Já que eles estão se mostrando, vamos olhar. Ué, são tão bonitos. E esse negócio de espionar os vizinhos acaba virando uma obsessão pra personagem da Sydney Sweeney. Esse casal que fica observando o outro casal, eles até criam nomes pros dois, e como se fossem pets de estimação. Não coloquem nome nas coisas, porque você vai se apegar a elas. E a Sydney Sweeney, ela fica completamente obcecada pelo casal da frente. Porque durante o filme, eles vão descobrindo que esse cara trai a mulher mais do que o meu ex me traiu. Pois é, isso é absurdamente difícil, mas esse cara faz. Só que ao invés dela ficar completamente chocada, ela fica com muito tesão. Ela fica com muito tesão nesse casal. Ela fica obcecada, ela fica com muito tesão. Assim, você vê ela o tempo inteiro com muito tesão nesses vizinhos. E eu acho que na mente dela, ela não vê a hora dela conseguir transar com algum dos vizinhos. O que é meio entendível, porque eu também... Assim, tem muitas coisas que a gente olha nesse filme e fala, eu acho que faria o mesmo. Só que, durante o filme, acontece uma coisa muito inesperada. A Sydney Sweeney ela faz uma coisa muito inteligente, que é uma coisa que ela faz que eu penso, cara, eu faria o mesmo. Só que dá uma merdaça, dá uma merda muito grande. Aí, depois que dá essa merda muito grande, tudo meio que vira de ponta cabeça, assim, sabe? O vizinho, ele age como um completo babaca, sabe? Como um hétero top, dos mais tops que existe.
E só que ela continua com tesão. Incrivelmente ela continua com um fogo na chavasca que não se apaga, mesmo dando uma grande merda. E assim, não é uma merdinha, é uma merda colossal. Mesmo ela vendo que ele é um babaca, esse cara, esse vizinho, ela continua completamente obcecada, com muito tesão. Quando você acha que ela vai fazer alguma coisa certa, quando você acha que sabe, isso já foi demais. Já foi demais, amiguinha. Já tá bom. Ela vai e ela faz uma coisa muito pior, assim. E aí, todas as partes que você pensou, isso eu faria, você olha pra essa parte e fala, não. Isso realmente eu não faria. Fogo de tesão que ultrapassa os limites do entendível até. E o fogo no rabo dela é tanto que acaba acontecendo duas tragédias meio seguidas uma da outra. A primeira super colossal, a segunda mais colossal ainda. E a Sydney Sweeney continua com tesão. A segunda tragédia era pra estragar a vida dela. Tipo, era pra elas ficarem em frangalhos. Era pra ela, tipo, meu Deus, I never vou me recuperar. Eu nunca mais vou me recuperar. Nunca mais vou me levantar desse chão. Mas ela se levanta. E com muito tesão. Só que aí, o plot do filme começa a acontecer. E não é um plot, é o plot dos plots. São coisas completamente inesperadas. Você não imagina o que vai acontecer. Você fica completamente obcecado pelo plot twist daquilo. E você fica tão obcecado que quando o plot começa a desenvolver, você não sabe exatamente se é a imaginação dela ou se realmente está acontecendo. Mas realmente estava acontecendo. Isso não é um spoiler significativo. Só deixando claro. O final do filme é um final muito bom. Ela é muito inteligente, apesar do tesão incontrolável dela. Ela é muito inteligente. Ela faz um final muito bom. O filme tem não exatamente ela faz um final muito bom. O filme tem um final muito bom. O vilão ou a vilã que a gente achava que era, meio que não era. Cara, é um final que você fica... Mano, fazia muito tempo que eu não vi um filme de suspense tão bom como esse. Pra mim, é 10 de 10. É um suspense 10 de 10. Só que agora que você já sabe exatamente sobre o que é esse filme e tudo mais, e eu já te convenci provavelmente a assistir o filme, ou não também, porque talvez você não goste dessa temática ou de plot twists. Agora a gente vai entrar numa outra parte do vídeo em que eu vou trazer bastante spoiler, inclusive as minhas opiniões sinceras. Começando pela parte do início do filme, né? Eu com certeza faria exatamente o mesmo que ela, com certeza ia olhar os vizinhos, eu com certeza ia transar com meu marido, olhando os vizinhos. Ia ser um negócio de maluco. O que eu faria também, eu também criaria alguma ideia, assim como ela criou, pra contar pra Margot que o cara é um imbecil, que o cara tá te traindo, que o cara é um babaca. Mesmo que seja desastroso ali o que acontece, né? Porque a gente acha que é muito desastroso aquilo que aconteceu quando a gente tá assistindo. Porque realmente é uma coisa que a gente não espera que vai... Que a gente até pensa, será que a pessoa é louca o suficiente pra fazer isso ou não? Mas a gente não tem mesmo certeza. E assim, eu gostaria que tivessem me avisado quando eu fui traída. Então eu ia gostar, eu ia com certeza querer falar pra outra pessoa. Então até aí eu faria o mesmo. Só que quando ela vê a segunda tragédia, que é a mais horrível, com o marido dela, primeiro que quando tem a primeira tragédia, ela não vai atrás do marido dela em momento nenhum. Ela não vai atrás dele em momento nenhum, em hora nenhuma. Ela não liga, ela não pergunta, ela não vai atrás dele. Ela tá com tanto tesão, ela tá com um fogo no rabo tão grande. E eu fico pensando, será que existe mesmo um fogo no rabo tão grande a ponto da gente, tipo, perder completamente nossos escrúpulos, né? Não ir atrás do nosso marido e transar com alguém que a gente acha que virou viúvo de alguém que a gente conhecia? Tipo, existe esse fogo no rabo tão grande assim? Só que a Sydney Sweeney tem
esse fogo no rabo. Tem mesmo esse fogo no rabo. Então existe. E aí eu fiquei muito indignada porque ela não vai atrás do namorado dela. Ela vai fazer a maior cagada, né, da vida dela. Eu também não entendo por que a polícia não se envolve, porque ninguém se envolve, porque ninguém prende ninguém, porque no final ninguém prende ninguém. Mas isso também deixaria o filme completamente sem graça. Eu acho, né? Não sei. Tem uma outra coisa que meio que me incomoda, assim, que mas eu acho que é comum, né? Tipo, conhecer alguém e ir pra casa, conhecer alguém num bar aleatório, você não sabe. Ela sabia quem era a pessoa, mas a pessoa não sabia quem era ela, mas, tipo, ela meio que topar, ela sabendo que o cara é um completo babaca, ela topar ir até a casa dele, ela topar tirar roupa, ela topar tirar foto pelada pra alguém que ela nem sabe o que a pessoa vai fazer com as fotos. É meio preocupante, assim. Até onde vai o fogo na chavasca. As pessoas, pelo menos parece que é uma cegueira periquital, uma cegueira... Parece que é uma cegueira que dá nas pessoas, né? Tipo, quando elas estão com tesão, que elas não têm capacidade mental de pensar. Não, isso aqui eu não vou fazer, não. É melhor não fazer, não. Mas ela faz. E eu achei o final completamente impecável com ela não matando esses caras e deixando eles cegos. Porque, assim, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, mas envenena bonito. Envenenou de um jeito, assim, impecável. Eu achei que ela foi muito fria, muito calculista. Eu queria saber fazer esses tipos de vinganças, assim, que eu vou destruir a vida da pessoa. Mas eu também não tem pra que também eu fazer essas vinganças com as pessoas, né? Mas quando eu assisto esses filmes eu fico pensando, o que eu faria, né? Será que eu teria essa ideia? E eu achei um final espetacular mesmo. Se você ficou até o final desse vídeo é porque talvez você já tenha assistido esse filme, eu espero que sim. Agora, se você ficou até o final do vídeo e não assistiu o filme, e mesmo com esses spoilers que eu comuniquei que seriam significativos e que teriam as minhas opiniões, você continuou aqui de fofoqueiro, tal qual o casal, mesmo assim, vai lá e dá uma chance pra esse filme, porque ele é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, assim. Fazia um tempo que eu não assisti um filme tão bom. Um dos filmes com essa premissa, que também é muito bom, é um filme do Shia LaBeouf, que é um dos meus filmes favoritos, eu já assisti milhares de vezes, só que eu não lembro o nome, só um minuto. Um outro filme com essa premissa é do Shia LaBeouf, né, que chama Paranoia, Disturbia é o nome. E assim, também é um filme muito bom. Esses dois filmes de suspense estão entre os meus top 10 de suspenses que eu mais gostei de assistir e que eu gostaria de apagar minha memória, tal qual um episódio de Black Mirror, para assistir novamente. Então vale muito a pena. Então já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho, já me segue lá no Instagram que tem review de vários outros filmes. E aqui eu vou fazendo mais reviews de outros filmes que eu assisti, indicações de filmes que eu gostei e os que eu não gostei também, pra vocês não gostarem também junto comigo. Beijos!